Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Agora a gente vai partir, pessoal, para uma parte mais prática aqui do processo, certo? Antes de eu mostrar para vocês, que provavelmente vai ser a próxima aula, que é a parte da liturgia em si, né, do ritual propriamente dito, onde a gente vai executar o ritual. Antes de fazer o ritual, a gente precisa de um dos elementos mais importantes do ritual, que é o selo, né, da entidade. O selo da entidade ele vai servir aí como o estopim da manifestação da consciência, né, da entidade que a gente quer chamar. Isso serve tanto para espírito olímpico, serve para anjo, serve para daimon. Na verdade, esse fenômeno dos selos a gente vê em muitas egrégoras, em muitas práticas, em muitos diferentes sistemas de magia. De repente, né, apenas há variações de nomes. Alguns falam selo, outros falam sigilo, outros falam ponto riscado, de repente. Então, a gente percebe que existe, né, uma série de denominações diferentes para o mesmo propósito, que basicamente é um desenho, uma assinatura, né, referente àquela entidade que a gente quer trabalhar. E a partir do momento que a gente tem o desenho, essa assinatura, a gente consegue de maneira mais fácil, né, atrair essa entidade, ou a consciência, a manifestação dessa entidade até a gente. Então hoje eu estou aqui com a minha mesa montada aqui já preparada para realizar o desenho de um selo, né, de um espírito olímpico. Então daqui a pouquinho já vou mostrar aqui as ferramentas e passar algumas dicas aqui para vocês, certo? Aqui eu tô com o material de apoio do nosso curso aberto aqui no tablet, certo? Então esse material de apoio vai estar disponível aí para download em todas as aulas praticamente, ok? E aqui no material de apoio a gente vai ter a descrição de cada um dos 7 olímpicos. Então aqui na tela vocês estão vendo agora a OC, certo? E a gente vai, ainda aqui temos a descrição, temos alguns detalhes e temos o selo, né? Que é o que importa pra gente nesse momento, o selo, que é esse aqui. Então percebam que não é nada muito complexo, são 2 círculos, certo? Vou pegar o de OC aqui no começo, ó. São 2 círculos com o nome da entidade no meio, aqui no sentido horário, certo? E o selo dos olímpicos aqui no meio. O selo dos olímpicos é bem fácil, normalmente são apenas linhas, então não tem nada de muito complexo assim no final das contas, certo? O de Faleg aqui talvez seja um dos mais complexos que tem, mas é bem tranquilo na prática da gente fazer o desenho aqui dos selos dos espíritos olímpicos, certo? Qual que é a regra para a gente fazer a fabricação, né, a execução do selo do espírito olímpico? Para aqueles que são meus alunos do curso de magia cerimonial, eu vou recomendar que vocês, na verdade quem é aluno do curso de magia cerimonial nem precisa no final das contas assistir essa aula porque já sabem como fazer um selo. Mas essa aula é destinada para quem está começando agora, quem ainda nunca fez um selo e não sabe quais são os processos por trás disso. Mas basicamente existem 2 dias da semana que você vai poder utilizar para estar fazendo o selo do espírito olímpico. São eles: o dia e hora de Mercúrio, que traduzindo seria uma quarta-feira. Já vou falar sobre horários planetários e fases da Lua, também vamos abordar isso aqui nessa aula ainda, tranquilo? O horário de Mercúrio, o dia de Mercúrio, perdão, ele dentro da tradição de alta magia, pelo menos a tradição de alta magia salomônica, da tradição salomônica, o dia de Mercúrio ele é considerado um dia neutro. Então no dia de Mercúrio a gente consegue fazer todo tipo de ferramenta, desde um selo, desde uma tábua da arte, desde um círculo mágico, uma baqueta, uma espada, qualquer coisa, né, que seja da liturgia, qualquer coisa que seja uma ferramenta mágica, a gente consegue fabricar dentro do dia de Mercúrio, porque ele é, de acordo com essa tradição, considerado um dia neutro. Outra possibilidade para a fabricação dos selos, o que também se aplica não só a selo de olímpicos, mas também selos de anjos, arcanjos, daimons, inteligências planetárias, entre outras entidades dessa mesma tradição, é utilizar o dia da semana ao qual aquele espírito está associado. Então, por exemplo, como a gente viu nas aulas anteriores, cada um dos espíritos é atribuído a uma virtude, a um planeta, e cada planeta ele é atribuído também a um dia na semana, conforme já conversado anteriormente. Aqui no material de apoio vocês vão ter todas essas informações. Então, por exemplo, eu estou aqui com o selo do espírito olímpico Full, ou Pool, né, tanto faz a pronúncia nesse caso. Full é o espírito olímpico da Lua. Então hoje eu estou gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira, então eu quis fazer o exemplo aqui, eu vou desenhar aqui a fins de exemplo para vocês, o selo de Full, para aproveitar que eu estou numa segunda-feira é o dia da Lua, então aqui no material de apoio, na descrição, nós temos aqui dia da semana, segunda-feira. A cor branco ou roxo, então eu estou utilizando aqui um papel branco, daqui a pouquinho eu explico essa parte aqui do desenho em si, e temos outros elementos aqui como o metal, o incenso correspondente, pedras ou cristais e o número 9 também, certo? E então temos aqui algumas descrições sobre o espírito olímpico Full. Então eu sei que o espírito olímpico Full, como ele é atribuído às virtudes ou ao planeta Lua, né, o astro Lua, ele pode ser feito, o selo dele, bem como as operações, né, de invocação dele, vão ser feitas na segunda-feira. Então, obrigatoriamente, a invocação, o ritual, que é assunto da próxima aula, tem que ser feito na segunda-feira. Mas a fabricação do selo, que é o que a gente vai fazer aqui agora,
pode ser tanto na segunda, afinal segunda é o dia dele, como também pode ser na quarta-feira, porque de acordo, revisando, de acordo com a tradição salomônica, a quarta-feira, que é o dia de Mercúrio, é considerado um dia neutro ao qual a gente pode fazer todo tipo de fabricação, de todo tipo de ferramenta, de toda entidade, independente de qual é a relação ou qual é a ligação que essa entidade tem com as outras esferas planetárias, porque Mercúrio seria um dia neutro, né? Um planeta neutro, de influência neutra, certo? Então é necessário que seja feito também, além do dia, obviamente, que seja feito em horário planetário, né, da Lua também. Então hoje é segunda-feira, aqui nesse exemplo, vou fazer o selo do espírito olímpico da Lua, já que segunda-feira é o dia da Lua. Além disso, eu preciso me atentar também ao horário. Aí vocês devem se perguntar, Dalton, como que eu descubro qual que é o horário da Lua? Então eu vou indicar para vocês um aplicativo que eu sempre uso e sempre indico para os meus alunos, que é o Horas Planetárias. Eu estou usando aqui no Android. Eu não sei se tem esse aplicativo para iOS, mas eu uso aqui no Android. Então vocês estão vendo aqui, ele pega com base na localização de vocês, certo? Então ele já está aqui configurado para a minha localização. Então está aqui a segunda-feira, dia 20, né, de setembro de 2021, que é quando eu estou gravando essa aula aqui. O primeiro horário do dia, certo? Aqui ó, temos 1, 2, 3, ele vai numerando aqui os horários. Então o primeiro horário do dia era um horário da Lua, certo? Então aqui ó, o símbolozinho da Lua, se eu clicar aqui ele vai me mostrar que é o horário de Lua, certo? Caso você ainda não conheça sobre os símbolos planetários. Então o primeiro horário já passou, foi um horário que eu perdi, certo? Que era os das 6 da manhã, agora já são praticamente 11 da noite. Então outro horário que teria da Lua seria o da 1 da tarde, que eu também perdi, certo? Horário número 8, tem aqui o sigilozinho da Lua. Outro horário seria o das 8 horas, que eu também perdi, mas normalmente eu acabo, e o próximo horário seria às 3 da manhã, certo? Agora são mais ou menos, aqui no momento que eu estou gravando essa aula, são mais ou menos umas 11 da noite, certo? Então eu já perdi esse horário aqui, eu teria que ter feito em um desses horários, então são sempre 4 horários que você tem à disposição. Claro, os minutos vai variar, então eu preciso que vocês se atentem, pessoal, a não se basearem por esses horários que eu estou mostrando aqui para vocês, porque o meu aplicativo aqui, ele está mostrando com base nas minhas coordenadas geográficas. Isso aqui vai mudar de cidade, vai mudar de estado, porque as horas planetárias, elas são contabilizadas no nascer do Sol de cada dia. Então, como acho que eu já tinha explicado para vocês anteriormente, que o dia mágico, né, ele começa no nascer do Sol. E o nascer do Sol ele acontece de maneiras diferentes, em momentos diferentes, a cada estado e a cada região do mundo, certo? Então aqui, para hoje, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Sol nasceu às 6 e 6 da manhã. Então são 4 horários normalmente, um de manhã, um de tarde ali por volta da 1 hora mais ou menos, um por volta das 8 da noite, às vezes é 8 e meia, depende muito da estação do ano, depende muito da semana, e outro de madrugada, certo? Então são esses 4 horários que você tem disponível, você vai ter que se adaptar aí de acordo com a sua rotina. Se você não conseguir fazer no dia planetário do espírito olímpico, novamente você pode utilizar da quarta-feira. E aí na quarta-feira, deixa eu avançar aqui pra frente, ó, que seria a próxima quarta-feira. Na quarta-feira vocês vão utilizar o horário de Mercúrio, tá? Então, ó, temos aqui o primeiro horário, Mercúrio, certo? Aqui tem um símbolozinho de Mercúrio. Depois 1 da tarde, outro horário de Mercúrio. De noite, outro horário de Mercúrio às 8h10. E de madrugada na quarta-feira, 3 e 5 da manhã também, horário de Mercúrio. Mas vamos voltar aqui para segunda-feira, que é o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então aqui eu já perdi o horário, né? Tecnicamente, se fosse na prática, eu provavelmente deixaria para fazer às 3 da manhã. Mas como esse aqui é só um exemplo, eu não vou usar esse selo para ritualísticas, então não tem problema. Finjam que nós estamos aqui nesse horário aqui, que é o horário número 15, que é um horário da Lua, dentro de um dia da Lua, certo? Outro detalhe, outro aspecto importante da gente observar é também a fase da Lua. Eu recomendo que vocês façam a fabricação dos selos do período entre a Lua Nova e a Lua Cheia. Então você vai pegar 3 fases, ou Lua Nova, ou Lua Crescente, ou Lua Cheia. Evitem fazer na Lua Minguante. A Lua Minguante ela é uma energia de diminuição, de subtração. A Lua Nova, a Lua Crescente e a Lua Cheia, elas são mais compatíveis com o propósito, com o ideal de você construir algo. Então o que a gente está fazendo aqui, o que iremos fazer é construir, dar vida a um objeto mágico que é o selo do espírito olímpico que a gente quer invocar. Então a gente precisa utilizar da energia da Lua a nosso favor. Então o que a gente quer aqui é a energia de coisa nova, a energia de desenvolvimento ou a energia de potencialização. Então a Lua Nova traz a energia de coisas novas surgindo, a Lua Crescente do desenvolvimento, a Lua Cheia de potencialização. Todas essas 3 são indicadas para fabricações. A Lua Minguante, ela é uma energia mais, como eu falei, mais de subtração, mais de retenção.
que não é muito adequado para fabricações. A lua minguante é boa para banimentos, para descarregos e coisas do gênero, é excelente, é a melhor lua para esse tipo de operação, mas para operações de construção de algo ou desenvolvimento de algo, talvez não seja a melhor lua, a lua mais interessante. Aqui nos próprios horas planetárias, a gente tem as fases da lua, acho que é aqui, se eu não me engano, aqui a gente tem, ó, aqui já me mostra que está a lua cheia, certo? Então dá para fabricar. Então pode ser na lua nova, repetindo, lua nova, ou lua crescente, ou lua cheia. O próprio Horas Planetárias ele já mostra. Mas tem outro aplicativo que eu gosto bastante também, que é esse aqui, que é o Fases da Lua, certo? Então aqui novamente ele me mostra, segunda-feira, dia 20 de setembro, lua cheia, ele mostra aqui o signo e tudo mais. E aí passando os dias ela já vai mostrando agora lua minguante, nos dias seguintes, lua nova, lua crescente. Então você vai conseguindo se basear pela data para saber quando, né, que é o próximo dia da semana que vai ter aquela fase da lua que você precisa para fazer a fabricação dos seus selos. A invocação dos olímpicos, pessoal, vocês não precisam se preocupar com fase da lua, tá? Eu vou explicar isso depois na parte prática. Os olímpicos não são afetados por fase da lua, nem por trânsito retrógrado dos planetas, tranquilo? Então daqui a pouquinho eu explico isso aí para vocês. Voltando aqui na questão dos horários planetários, que é o que nos interessa, mas vale lembrar a fase da Lua também interessa. Então hoje, né, a simulação do que está acontecendo aqui hoje, eu vou fazer o selo do espírito olímpico da Lua, numa segunda-feira, que é dia da Lua, supostamente no horário da Lua, mas eu perdi esse horário, mas desconsiderem, finge que eu estou atuando aqui das 8h09 da noite até as 9h09 da noite, certo? E estou fazendo em lua cheia também, ok? Vamos aos materiais aqui para não enrolar muito, para a aula não ficar muito longa. Estou utilizando aqui papel. Esse é um papel de gramatura um pouco maior, não é um papel sulfite. Eu gosto de usar esses papéis de gramaturas maior, 150, 180 gramas, porque eles são mais resistentes, certo? Dá pra fazer no sulfite, Dalton? Óbvio que dá pra fazer no sulfite, desde que seja branco, pessoal, que não seja aquelas folhas que tem as listras, né, que são de caderno de escola, tá tranquilo. Então, desde que seja uma folha branca, pode ser sulfite, pode ser de gramatura maior, não tem problema. Você pode usar couro também, pode usar retalho de pergaminho, pode usar papiro, metal, para praticantes mais experientes vão fazer o selo no metal próprio, né, do planeta, que no caso a lua seria prata, então aqui teria que ser o selo do Olímpico feito em prata. Mas como isso é inviável, então normalmente a gente se mantém, né, dentro do clássico, que seria papel, seria papiro ou couro também, vai funcionar perfeitamente. Você tem duas opções. Vale lembrar que também temos as cores, né, do planeta. Então, deixa eu voltar aqui para o material de apoio. Peraí que surgiu um anúncio aqui do nada. Aí foi. Voltando aqui para o material de apoio, a gente tem aqui alguns detalhes. Ó, dia da semana, segunda-feira, né, para o Olímpico Full. E a cor branco ou roxo. Então você pode utilizar tanto da caneta ou do pincel, vai lembrar que você pode usar basicamente tudo aqui, você pode usar desde uma tinta, desde uma canetinha, pode usar lápis de cor, eu vou usar lápis de cor aqui, mas eu poderia estar usando, sei lá, uma tinta aquarela, poderia estar utilizando qualquer outro tipo de tinta, uma tinta guache. Não há restrições em relação aos materiais que vocês vão utilizar para fazer, tá, pessoal? Isso é bem tranquilo. O que é preciso é que eles sejam purificados, já eu vou mostrar para vocês como que purifica os materiais, certo? Mas é bem tranquilo. Então, eu poderia ter aqui, ao invés de um papel branco, né, porque branco é uma das cores que pode ser atribuídas à Lua, né, que nesse caso tem mais correspondência, tem mais afinidade com a energia do Olímpico, que é atribuída à Lua. E aqui também poderia ter, de repente, um papel roxo, um papel cartão roxo. Eu gosto de fazer os meus selos em papel cartão. Quem é meu aluno dos outros cursos sabe que eu sempre acabo mostrando nas aulas, né, os selos das outras entidades, como anjos e arcanjos, eu sempre uso papel cartão colorido. Então hoje aqui eu estou utilizando o papel branco, mas eu poderia estar utilizando também, se eu quisesse, o papel cartão roxo aqui, certo? O que eu vou fazer eu vou utilizar o papel branco e vou estar utilizando um lápis aqui de cor roxa. Então eu peguei aqui os materiais de desenho aqui da minha noiva, eles ainda não estão purificados, então eu peguei aqui propositalmente, porque eu já tenho os meus materiais de desenho. Então deixa eu ver se essa cor é boa, show de bola, roxo, lilás. Então eu já peguei aqui propositalmente esses materiais aqui de desenho que não estão consagrados, não estão purificados, que é para eu mostrar aqui na prática para vocês como que vocês fazem, né, do zero. Então você vai lá, vai escolher ali, sei lá, né, tanto tinta quanto lápis de cor. Eu estou usando aqui o lápis de cor, né, da cor roxa. E se caso esse papel aqui ele fosse um papel cartão roxo, eu poderia utilizar uma tinta branca, uma tinta preta. Nesse caso não teria influência, né, em relação à cor, é só para dar um contraste bacana. Então temos aqui o papel, a superfície,
a ferramenta que vai ser utilizada para o desenho. Tem uma lapiseira que ela pode ser utilizada para fazer o rascunho do selo. Então o selo de full é esse aqui, então eu posso fazer o rascunho aqui, certo? Tesoura para recortar no final. Régua, que pode ser útil também. E compasso, certo? Para fazer esses círculos aqui. Então tem aqui todos os materiais que eu vou estar utilizando para fazer o desenho, basicamente são esses aqui. Os demais aqui tem borracha e tudo mais, então dá para incluir borracha aqui. Então você vai fazer que nem eu estou fazendo agora. Você vai reunir tudo aquilo que for necessário para você fazer o seu desenho. Deixa eu fechar aqui para liberar um pouquinho mais de espaço para a gente. Então eu tenho aqui todos os materiais que eu vou estar utilizando, certo? Para fazer o desenho. Então tudo isso aqui reunido a gente começa com o processo de purificação desses itens aqui. Como que a gente vai purificar? De duas formas. Você pode purificar pelo elemento ar, ou você pode purificar pelo elemento água. Falando do elemento água, que eu não vou mostrar aqui, vou mostrar hoje aqui o do elemento ar, que eu acho que no final das contas é o mais fácil, o mais prático. O elemento ar a gente vai utilizar de um incenso, a gente vai fazer uma pequena bênção nesse incenso aqui, já vou mostrar para vocês essa bênção. E o elemento água seria você borrifar ou aspergir os materiais com água santa, né? Ou água da arte, ou água benta e tudo mais. Lá no meu canal do YouTube, lá no Covil do Eremita, tem vídeo sobre a água da arte. Então se vocês quiserem se informar, tem tutorial gratuito lá também para vocês aprenderem a fazer água da arte. É bem simples, mas é um processo a mais. Então de repente você está ali na correria, é um ritual meio emergencial, você não tem água da arte, como é que você purifica as ferramentas? Você vai purificar com o incenso, porque o incenso ele é mais acessível, uma coisa que você consegue providenciar em um dia, alguma coisa mais rápida, certo? Então vou utilizar aqui o incenso, mas basicamente se você tiver aí água da arte, basicamente você vai vir aqui e vai fazer uma aspersão de água da arte em cima e pronto, é isso, muito simples. A água da arte por si só, ela já vai fazer esse papel de exorcizar, de tirar as energias negativas. E por falar em exorcizar e tirar as energias negativas, para quem é iniciante talvez não entenda o porquê da necessidade de purificação, vamos lá. Por exemplo, isso aqui é novo, né? Tem uns lápis aqui, umas coisas novas aqui. Eu não sei exatamente a procedência desses itens aqui. Eu não sei por quais mãos esses itens, essas ferramentas, esses materiais de desenho aqui, eles passaram até chegar até mim. Então teve desde distribuidor, fornecedor, desde a loja onde eles estavam. Então muita gente entrou em contato, seja na loja, seja no momento do transporte, e a gente não tem como saber a condição energética das pessoas que entraram em contato com esses materiais. Então dentro da magia cerimonial a gente chama de itens profanados, são itens que estão com energia humana, itens que não tiveram nenhum tratamento energético, que eles estão com energia aqui de pessoas que a gente não sabe, né, qual é o padrão energético. Então, para evitar que a gente traga para dentro dos nossos rituais energias indesejadas, a gente purifica tudo aquilo que a gente for utilizar para fazer uma ferramenta ou tudo aquilo que a gente for utilizar para colocar em cima do nosso altar. Depois, lá na aula prática, eu vou ensinar vocês a fazer a bênção das velas, a bênção dos incensos, porque segue a mesma lógica. Você não vai pegar uma vela, vai abrir o pacote da vela e já vai colocar a vela no altar, porque você não sabe quem entrou em contato com aquele pacote de vela antes, então é necessário purificar antes de colocar no altar, até como uma maneira de demonstrar respeito à entidade, porque você está colocando ali, né, itens purificados e não itens profanados, item com energia duvidosa. Mesma coisa para fabricação. A gente está fabricando aqui um selo. O selo ele é uma ferramenta muito importante dentro da magia de Arbatel, não só de Arbatel, mas também de todos os outros processos de alta magia de invocação de entidades, ok? O Arbatel, a liturgia do Arbatel, vocês vão ver na próxima aula, ela é muito simples. Aqueles que já estão habituados com liturgias mais complexas vão até estranhar a simplicidade do Arbatel. A única coisa, pessoal, o mais difícil mesmo é isso aqui. Fazer isso aqui você já mata em 50% da dificuldade, então é uma coisa que parece ser chatinho, parece ser complicado, mas no final das contas não é, vocês vão ver que é bem tranquilo, ok? Então, nesse caso aqui vale lembrar, eu tô dando o exemplo aqui da Lua, mas de repente você está com dificuldade de entender as correspondências, vale lembrar que tá tudo no material de apoio. Então, se você quer trabalhar com o espírito olímpico de Marte, tá aqui, ó, logo em seguida tem aqui Faleg, que é o de Marte, que tem o selo dele, certo? Tem o dia da semana, que é terça-feira, então você sabe que vai ter que fazer a fabricação do selo na terça-feira, você vai utilizar o vermelho, ok? E vai utilizar os horários de Marte, certo? Ali dentro do aplicativo, se baseando pelo aplicativo, ou utilizar o dia e hora de Mercúrio, certo? Então é muito tranquilo, a gente vai se orientando aqui pelo material de apoio, chega a ser intuitivo, não é nada muito complexo, e é fundamental que a gente preste atenção nesses detalhes de dias, horários planetários, de fases da Lua, porque é uma ferramenta, é um elemento protagonista da arte, né, o selo da entidade. É justamente ali onde vai acontecer
a manifestação da consciência que a gente quer chamar. Porque vale lembrar, os olímpicos eles já estão aqui o tempo todo, a todo instante, em qualquer lugar. O que a gente precisa através do rito é trazer a consciência. E o selo é justamente isso. Para que serve o selo, né? Muita gente tem dúvida, Dalton, para que serve um selo de uma entidade? O selo, pessoal, ele é a assinatura definitiva, ele é a identidade astral daquela entidade. Então vamos supor, se eu excluísse aqui, se eu quisesse fazer uma ritualística para chamar esse espírito olímpico, eu, sei lá, excluísse, não vou fazer o selo, decidi não fazer o selo, vou só entrar lá no ritual, segunda de manhã, né, que é o dia da lua, de manhã cedo, para fazer o ritual com o olímpico da lua, e vou começar lá a botar as velas, vou começar a chamar pelo espírito olímpico da lua. Pronúncia. Lembra que eu falei para vocês que a pronúncia aqui não difere muito? Que eu posso chamar ele de Pu, né, com o P ou H aqui, um seria só Pu, ou pronunciar esse PH como um F, seria Fu, Pu ou Fu. Ambos servem. Por que ambos servem? Porque não importa a pronúncia, o que importa é o selo. Pronúncia, pessoal, é uma coisa complicada porque a gente está falando de grimórios que foram escritos há séculos atrás. E nem sempre os magistas que escreveram esses grimórios se atentaram às pronúncias em si. Então a gente tem o nome das entidades, mas a gente não sabe a maneira correta como pronunciar. Então se a gente opera sem selo, vai para dentro da ritualística sem selo, só contando com a pronúncia, né, que a gente está fazendo, essa pronúncia ela pode vir a estar equivocada de repente. E se a pronúncia estiver equivocada, se você estiver pronunciando o nome da entidade de maneira errada, o que vai se manifestar ali não é a entidade propriamente dita, não é a entidade que você quer, e sim alguma entidade zombeteira, uma entidade impostora, certo? Agora, quando você tem o selo, que vale lembrar, o selo ele é a identidade definitiva e absoluta da força que você quer chamar. Quando você tem o selo, você pode acabar pronunciando, de repente, de maneira equivocada, o nome do espírito, mas essa pronúncia equivocada vai ser o de menos. Porque apesar da pronúncia equivocada, você tem o mais importante, que é o selo, a assinatura da entidade. Tendo a assinatura, você garante a manifestação da real força que você quer chamar, e não de um espírito zombeteiro, não de uma força impostora, ok? Então essa é a importância do selo aqui. O selo potencializa e garante eficácia, garante que você vai chamar realmente aquilo que você quer chamar. Tranquilo? Chega de papo, vamos aqui. Tô com incenso aqui. Esse incenso, ele deve ser... Não é que deve, não é uma obrigação, já deixo isso claro desde o início. De preferência esse incenso, que ele seja de correspondência planetária. Dalton, como que eu sei quais são os incensos correspondentes? Então, novamente, estamos atuando aqui num dia da Lua, que é segunda-feira, porque o espírito olímpico Fu é o espírito olímpico da Lua. Os incensos atribuídos às forças lunares tem aqui, ó, no material de apoio, jasmim, artemísia ou cânfora. Esse aqui não é um incenso nem de jasmim, nem de artemísia, nem de cânfora. É um incenso de maçã verde, que não é, na verdade, né, um perfume da lua. Mas como eu não tinha nenhum outro, então eu peguei aqui um incenso qualquer ali dentro do meu estoque, só para fazer a aula. Mas se fosse na prática, assim, não estaria seguindo tanto, né, as correspondências planetárias. Mas enfim, eu não ia deixar de fazer aula porque não tinha os incensos corretos aqui, certo? Só para vocês saberem que, de preferência, novamente, não é obrigatório mesmo, mas quanto mais detalhes você aplicar, mais detalhes de correspondência você aplicar, melhor é um cuidado a mais, é um capricho a mais que agrega mais energia. Assim como, por exemplo, eu poderia simplesmente excluir esse lápis roxo, né, que o roxo seria uma das cores atribuídas à lua, e fazer aqui só no preto e branco. Ia funcionar no preto e branco, igualzinho que está aqui no material de apoio, ia funcionar em preto e branco. Só que quando a gente agrega detalhes, na magia cerimonial eu sempre falo, na magia cerimonial, alta magia, se faz nos detalhes. Então quanto mais detalhes, melhor é, certo? Porque a gente coloca mais energia, e quanto mais energia colocada, mais energia atraída também. São esses detalhes que favorecem bastante na hora do rito. Então aqui você vai utilizar os incensos, né, correspondentes. Então vamos supor que aqui tenha um incenso de jasmim, não é, mas vamos supor que isso aqui é um incenso de jasmim, né, que eu selecionei ali por ser de correspondência lunar. Ele tá aqui, mesma lógica que eu tinha explicado para vocês, eu peguei ele da lojinha, não sei quem entrou em contato com a embalagem desse incenso, ele está cheio de energia indesejável. Eu preciso fazer uma bênção, essa bênção é uma bênção purificadora, essa bênção é uma bênção de exorcismo e de consagração. Existem diversos tipos de bênçãos de consagração, de exorcismo, da mais simples até as mais complexas. Meus alunos do curso de magia cerimonial, Covid Eremita Academy, já sabem como fazer, né, dentro do método salomônico, que é um pouco mais complexo, então vocês podem fazer no método que vocês aprenderam.
Como aqui o curso também ele é focado para quem está iniciando, já que ele é um curso livre, um curso aberto, eu vou ensinar aqui a bênção mais simples que eu sei, a mais simples e a mais eficaz. Que, diga-se de passagem, também está aqui no material de apoio, que é justamente a mesma prece, a mesma bênção que a gente vai utilizar durante a liturgia, que é quando a gente vai consagrar aqui as velas. Então temos aqui, ó. É exatamente isso aqui que a gente vai pronunciar. Eu lhe purifico a criatura perfume, a criatura perfume seria um incenso, e apago sua memória para que de agora em diante esteja consagrado para os propósitos dessa arte. É em nome de Tetragrammaton. Esse nome de poder, né, que aqui a gente está utilizando o nome de poder de Tetragrammaton. Toda consagração é necessário o nome de poder, mas pode ser Adonai, pode ser Yod Revav Re, pode ser o nome de poder ao qual você está mais habituado ou que você tenha mais afinidade. Eu coloquei aqui Tetragrammaton, mas saibam que isso aqui é adaptável, tá? O nome de poder. Que assim seja e assim se fez. Na prática, como que a gente faz isso? Eu venho aqui, tá o incenso na minha frente, você vem com o dedo indicador ou com a baqueta, aqueles que tiverem baqueta, certo? Então, alunos mais experientes aí, ou quem já tem a sua baqueta da arte, que utiliza aí para alta magia, você vem e aponta a sua baqueta. Aqueles que não têm baqueta, vai apontar o dedo indicador mesmo, não tem problema algum. E você pode traçar aqui, por exemplo, um sinal da cruz em cima, né, do incenso. Então esse é o exemplo mais básico que eu sempre dou, né, para uma bênção. Então seria basicamente umas bênçãos lá que os padres, né, católicos dão. Vai lá e traça um sinal da cruz enquanto faz uma bênção. Então na magia cerimonial salomônica a gente utiliza ou o sinal da cruz ou o pentagrama de banimento, que é o pentagrama da terra que começa aqui no eixo esquerdo e aí sobe. Então, tanto um pentagrama de banimento da terra quanto o sinal da cruz são válidos para a gente fazer essa bênção aqui, ok? Então eu venho e faço o sinal da cruz, não tem segredo algum. Eu lhe purifico a criatura perfume e apago sua memória, para que de agora em diante esteja consagrado para os propósitos desta arte. Em nome de Tetragrammaton, que assim seja, e assim se fez. Amém. É importante, quando a gente faz essa imposição de mãos, que a gente emane, né, deixa fluir, sente o poder ali das palavras, e essa aqui é uma consagração, uma bênção verbal, né? Então a gente está utilizando do poder do verbo, da voz, mas é interessante também, de repente, você atribuir alguns aspectos mentais aqui. Como assim, Dalton, atribuir aspecto mental? Imagina a sua mão brilhando aqui com uma luz branca, uma luz dourada, e esse brilho que sai da sua mão, ele impregna também aqui no incenso, o incenso começa a brilhar. Isso é uma forma de você atribuir não só, né, a aplicação da vontade verbal, mas também a aplicação da vontade mental, através da força de visualização criativa. Então realmente imaginem como se estivessem saindo luz da sua mão, e essa luz vai e deixa incandescente aqui, né, todo o incenso. É uma forma de um reforço mental de purificação. Feito isso, então, você fez ali, amém, visualizou, você vem com com o fósforo para acender o seu incenso. E quando você acender, você vai dedicar ao Espírito Olímpico. Então, nesse meu caso aqui seria, nesse exemplo, eu acendo este incenso em honra do Espírito Olímpico Full. Pronto, dessa forma, o que a gente fez, né? A gente deu a bênção no corpo do incenso, e no momento em que eu fui acender, eu dediquei esse incenso a uma força. Isso pode ser aplicado para tudo. Você pode dedicar para um espírito olímpico, pode dedicar para a força criadora, pode dedicar para um anjo, para um daimon, o que quer que for. Nesse caso, como a gente vai construir o selo de um olímpico, eu dediquei ao olímpico em questão, que eu estou atuando aqui dentro desse exemplo. Tranquilo? Uma vez feito isso, a gente tem aqui um incenso já completamente aqui dedicado, consagrado e purificado. A gente vai utilizar agora a fumaça do incenso para fazer a purificação dos nossos itens. Como que a gente faz isso? Simplesmente vem com o item e passa esse item na fumaça. É importante, pessoal, enquanto você estiver passando o item pela fumaça, que você esteja bastante focado nesse ato. Vejam que são atos simples, bem simples, mas de preferência sempre tenta fazer isso aqui no maior estado de concentração possível. Então deixa o ambiente, deixa a sua mesa onde você vai fazer o desenho limpa, organizada. Se o ambiente ao redor estiver barulhento, põe um fone de ouvido. O importante é você estar em paz por dentro. A energia externa é reflexo da vibração interna. Então bota o fone de ouvido ali, se concentra, fica no clima. Então, né, a mente leve, mente focada.
E o tempo todo que você estiver fazendo aqui esse processo de passar o incenso nas ferramentas, visualiza e intenciona que essa fumaça deste incenso está levando embora todo tipo de energia negativa, todo tipo de energia indesejada. Então o elemento ar vai purificando, vai banindo todas as energias indesejadas dos objetos. Não precisa falar isso verbalmente, como eu disse, foco mental, apenas intencione com a sua mente que já é o suficiente. Esse é o tipo de purificação de ferramentas o mais básico, o mais simples que eu conheço, por isso que eu estou passando aqui para vocês. Obviamente existem alguns mais complexos, que eu ensino lá no meu curso de magia cerimonial, mas aquilo lá já é um conteúdo um pouco mais avançado, né? Como o foco aqui é o simples, então a gente continua se mantendo no simples. Purificando. Por último, só o papel, né, que é a superfície. Vale lembrar, isso daqui poderia ser mais facilmente, mais rapidamente purificado utilizando de água da arte, né, água benta, água santa. Então eu venho e passo um pouco de incenso aqui pelo papel também, sempre visualizando que a energia do elemento ar desse incenso vai levar todas as impurezas, limpar. E pronto, tá feito. E agora é uma questão de botar a mão na massa. A gente deixou o incenso aqui no cantinho. A gente vem com um compasso. Não existe uma regra de tamanho de selo, tá, pessoal? Eu normalmente faço com 10 centímetros de diâmetro. É um padrão que eu adotei. Então teria que vir aqui no compasso e colocar aqui 5, até 5 e pronto. Fica aqui um total de 10 centímetros de diâmetro. Deixa eu voltar lá no desenho, né? Importante o desenho. Tá aqui. Então a gente precisa fazer 2 círculos, vale lembrar, certo? Então o externo aqui eu faço de 10, aí eu venho aqui e diminuo um pouquinho, intuitivamente, nada muito regrado, nada muito medido. Feito, agora é só desenhar. Então eu vou utilizar aqui, poderia utilizar a lapiseira nesse caso para fazer o esboço, e aí depois venho com lápis e complemento. Então vou fazer um time-lapse agora, para o vídeo não ficar muito grande, mas basicamente o que eu vou fazer aqui é fazer o desenho aqui, e depois que eu tiver finalizado o desenho, eu volto com vocês. E vale lembrar, isso aqui, obviamente eu estou fazendo várias pausas de explicação e tudo mais, mas isso aqui, tudo isso aqui eu acho que você vai fazer no máximo demorar 20 minutos no máximo para fazer. São 1 hora, né, de horário planetário, mas acredito que não passe de 45 minutos, os selos olímpicos são bem simples, vocês viram que a consagração do incenso e da purificação é bem rápido também, então obviamente porque aqui é uma aula eu estou parando aos pouquinhos e explicando os detalhes. Mas se não tivesse câmera ligada, que isso fosse só eu vindo aqui, eu facilmente conseguiria fazer todo esse processo aqui em 15, 20 minutos tranquilamente. Então chega de papo, vou fazer aqui e depois de pronto a gente volta. Tá pronto o selo aqui, pessoal. Não sou nenhum grande desenhista, como vocês podem ver, mas o importante não é a estética, e sim a energia, né? A energia de vontade que a gente aplica ao fazer o desenho. E também aí a soma, né, das energias planetárias do dia e do horário, né, que a gente está fazendo a fabricação. Quando você terminar, depois de recortar e tudo mais, você pode vir e dar mais uma passada aqui no incenso para fazer uma purificação final. Feito isso, agora ele já está pronto para ser usado aí no próximo passo, que é a ritualística propriamente dita. E aí eu vou mostrar para vocês depois, nas próximas aulas aí, o processo litúrgico. Então uma vez pronto você guarda aí, você pode guardar dentro de um envelope, você pode guardar dentro de uma caixinha. Esse envelope, essa caixinha que você for utilizar, aproveita o incenso aí, já purifica também, certo? Purifica tudo, sempre purificando aí, seja pelo incenso, pelo elemento ar, seja pelo elemento água também, se você tiver aí à disposição água benta ou água da arte. Então tá aqui, nesse exemplo, selo do espírito olímpico da lua, feito aqui em roxo. Vale lembrar que eu poderia ter feito também ele em papel cartão roxo aqui, né, utilizando da cor do planeta em si. Então vale lembrar, material de apoio no link aí vai estar na descrição das aulas, para vocês fazerem um download, que vai ter tudo,
tanto dessa parte informativa aqui para vocês saberem os dias, os incensos correspondentes, as cores, né, os detalhes aqui que eu já mostrei para vocês, quanto também da parte do ritual que está aqui embaixo, que a gente vai abordar aí nas próximas aulas. Então, que tem todo o passo a passo do ritual, as coisas que vão precisar serem ditas, né, durante os rituais. Então tá tudo aqui, é só fazer o download lá. Então, mas é isso, pessoal. Agradeço, bons estudos, boas práticas aí para vocês. A gente se vê na próxima aula aqui do curso.